Viva! A Vida é uma Festa, um filme lançado no Brasil em 4 de janeiro de 2018, produzido pela Disney e pela Pixar. O filme é basicamente uma grande homenagem à cultura mexicana, no mesmo nível de carinho que a gente vê em obras como, por exemplo, Festa no Céu. A história acompanha Miguel, um garoto que nasceu em uma família de sapateiros, mas, apesar da tradição familiar, ele tem uma grande paixão pela música. O problema é que sua família odeia músicos por causa de um acontecimento bem mais sombrio no passado. O resultado dessa história é um filme muito bonito, emocionante e cheio de significados, que eu recomendo que você assista o quanto antes. Esse vídeo também é um pouco especial, porque ele foi feito como parte de um trabalho da escola. Então eu resolvi aproveitar e deixar ele um pouco mais criativo. Então eu trouxe alguns convidados. Pega a lista. Temos principalmente aqui Áquila, Vinícius, Bali e Vitor. Sejam todos bem-vindos ao canal, pessoal. Oi, eu me chamo Áquila. E aí, galerinha? E aí, galera? E aí, pessoal? E eu prometo, isso aqui ainda é um trabalho escolar, só tá um pouco mais cinematográfico. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreva. Eu sou o Matheus e vamos pro vídeo. O filme começa com o Miguel contando a história da família dele. Há muito tempo, existia um pai, uma mãe e uma filha. O pai tinha um grande sonho de ser músico, então saiu de casa para seguir a sua carreira. O único problema é que ele nunca mais voltou. A mãe ficou sozinha com a filha e ficou extremamente irritada com a música. Então, decidiu banir ela da família inteira. E começou a fazer sapatos para poder sustentar a casa. E desde então, virou tradição. Todo mundo na família é sapateiro. Todo mundo na família odeia música. Aquela mulher da história é a tataravó de Miguel, a mamá Amélia. Mas tem um pequeno problema. O Miguel ama música. Ele é completamente fã do Ernesto de la Cruz, que é o maior cantor do México, uma lenda da música, e que, infelizmente, morreu para um sino gigante. E guardem esse cachorro aqui, o nome dele é Dante e ele é muito importante. Um dia, o Miguel estava engraxando o sapato de um músico, quando escuta falar de um show de talentos. Só que nesse exato momento, a avó do Miguel aparece, e ela odeia a música em um nível absurdo. Ela briga com o músico e leva o Miguel de volta para casa. O Miguel tenta pedir para participar do concurso, mas a avó do Miguel diz que não, porque aquele dia vai ser o Dia de los Muertos, que é quando os familiares ficam unidos, para que os mortos possam visitar os vivos. Mais tarde, o Miguel, ele começa a tocar, e essa cena é absurdamente bonita. A animação nas mãos do Miguel é ridiculamente bem feita. Se vocês verem, literalmente essa cena, cada nota que ele toca no violão foi animada. E mais pra frente no filme, sem querer, ele acaba derrubando a foto antiga da tataravó dele. E percebe uma coisa curiosa. O músico da foto tem um violão idêntico ao Ernesto de la Cruz. Então, o Miguel chega na conclusão mais lógica possível. O Ernesto de la Cruz é o tataravô dele. E ele conta isso pra família e diz que vai ser um grande músico também. E qual é o resultado? Um caos absoluto. Começa uma discussão e a avó acaba destruindo o violão dele. O Miguel sai correndo, chorando para tentar se inscrever no concurso, mas tem um pequeno problema. Ele não tem um violão, então ele não pode se inscrever. Então, o que ele pensa em fazer no final? Ele entra no mausoléu do Ernesto de la Cruz para pegar e roubar o violão dele. Quando ele toca nas cordas do violão, pétalas laranjas começam a aparecer. E essa parte das pétalas laranja é algo muito importante para a cultura mexicana. É bom ficar de lembrete. Então, um guarda entra no mausoléu para ver quem roubou o violão do Ernesto de la Cruz. E simplesmente ele atravessa o Miguel. Ninguém consegue ver mais ele. Ninguém consegue nem tocar nele. E o porquê? O Miguel morreu. Ok. Fala, Vitor. Narra essa parte aí. Victor. Victor morreu. Tava falando com o microfone em casa. E calma aí, cola. Oxe, que engolindo da febre. Deixa eu ver o bagulho aqui. Ele não morreu de verdade. Ele só foi parar no mundo dos mortos. Miguel sai correndo desesperado porque agora ele atravessa todo mundo.
até que ele começa a ver vários esqueletos andando pela cidade. E o único que ainda consegue tocar nele é o Dante. No meio dessa confusão, Miguel encontra a sua família no mundo dos mortos e descobriram uma regra muito importante. Para visitar o mundo dos vivos, no dia de los muertos... Eita, calma, eu falei errado aqui. Dia de... Calma. Eita, cola. Dia de los muertos. Como é que fala? Calma. Muertos. Tá. Los mortos. Cola. Para visitar o mundo dos vivos, no dia dos mortos, sua foto precisa estar na oferenda da família. Só que, sem querer, Miguel tirou uma foto da Amélia da oferenda. Agora ela também não pode atravessar. E Miguel tem outro problema. Bom, o único jeito de voltar para casa é receber uma bênção da família antes do amanhecer. Só que Amélia coloca uma condição: Miguel nunca mais poderá tocar música. Miguel, obviamente, não aceita e decide fugir para encontrar Ernesto de la Cruz. Nesse momento aparece um esqueleto chamado Héctor, que diz conhecer o cantor. Ele promete ajudar Miguel, mas ele quer que Miguel coloque a foto dele na oferenda quando voltar ao mundo dos vivos para poder visitar sua filha. Miguel aceita e os dois saem juntos pela cidade dos mortos procurando Ernesto de la Cruz. Miguel finalmente encontra Ernesto e os dois se dão bem no começo. Mas quando Ernesto tenta dar a bênção, a pétala não brilha. Antes que eles entendam o que aconteceu, Héctor aparece cobrando o acordo com Miguel. E aí vem a grande revelação. As músicas que fizeram Ernesto de la Cruz ficar famoso eram do Héctor. E o pior, Ernesto envenenou Héctor para roubar as músicas dele. Quando Miguel percebe isso, Ernesto decide prender os dois para que ninguém descubra a verdade. Miguel e Héctor são jogados no buraco. E é aí que vem o plot twist gigante. Miguel não é descendente do Ernesto, ele é da família do Héctor. E o pior, Héctor está quase sendo esquecido também. Se a filha dele parar de lembrar dele, ele desaparece para sempre. Então a família do Miguel chega, resgatam eles e o Miguel conta a verdade, que o Héctor é perdoado. E todos vão em busca da foto do Héctor, que está com De la Cruz, que é facilmente espancado pela Amélia. Mas a luta não acaba aí. A perseguição começa e todos vão atrás do Ernesto para conseguir a foto. Não demora muito e tudo escalona e fica muito tenso. A Amélia acaba indo pro meio do palco e se apresentando também, mostrando que ela tem um talento extremamente grande. E as músicas desse filme são muito boas. Mas quando ela estava lá indo para perto do Miguel e do Héctor, o Ernesto entra em cena. Mas no final, a Amélia foge. E quando vão mandar o Miguel para casa, o Ernesto chega, pega o Miguel e joga ele de um penhasco. O Miguel quase morre, mas a Pepita, o animal, guia espiritual da Amélia, salva ele. Mas a foto do Héctor cai na água e todos começam a odiar o de la Cruz, porque ele tinha sido filmado quando confessou tudo. Então Miguel é mandado para o mundo dos vivos de novo. Ele rouba o violão e corre para casa, onde ele chega correndo e tenta falar com a bisavó Inês, a filha do Héctor, mas ela não lembra de nada por estar muito velha, então Miguel chora. Então ele decide começar a tocar música, a música que o Héctor escreveu para Inês. E por causa da música, das lembranças que ela carrega, dos sentimentos que ela causa, a Inês lembra e canta junto. A Inês começa a contar histórias do Héctor, poemas, cartas e até uma parte da foto da família que o pai tinha deixado. E a cena acaba. O filme termina com uma finalização muito boa. Comigo, esse filme tem uma nota 10 bem fechada. Eu recomendo muito assistir. Além de tudo, o filme é muito emocionante. Ele fala sobre família, sobre viver a sua vida, sobre lembranças e tudo que elas carregam, sobre o futuro. E falando no futuro, em breve vou trazer um vídeo mais aprofundado sobre essa temática filosófica do filme. Esse filme é muito bom.
mas ele também fala muito sobre a cultura mexicana. Então, vamos dar uma parada e ver um pouco sobre como o filme aborda isso. O México tem uma história muito rica e complexa. Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por grandes civilizações indígenas, como os astecas e os maias. Esses povos possuíam cidades enormes, religiões próprias, conhecimentos em astronomia, arquitetura e uma cultura extremamente desenvolvida. Mas tudo começou a mudar em 1519, quando os espanhóis chegaram liderados por Hernán Cortés. A partir desse momento, iniciou-se a colonização espanhola, que durou cerca de 300 anos. Durante esse período, a cultura indígena acabou se misturando com a cultura europeia, formando muitas tradições que existiam no México até hoje. Depois de séculos de domínio espanhol, o país finalmente conquistou sua independência em 1821. Depois da independência em 1821, o México passou por várias transformações políticas e sociais muito importantes. Nos primeiros anos, o país enfrentou instabilidade política com mudanças frequentes de governo e disputas entre diferentes grupos que queriam definir o futuro do país, como por exemplo os monarquistas. Eles defendiam que o México deveria continuar sendo uma monarquia, ou seja, governado por um imperador, ou os republicanos. Esse grupo queria que o país fosse uma república com presidentes eleitos em vez de um rei ou imperador. E por fim, os conservadores e liberais. Com o tempo, a disputa política também passou a envolver esses dois grupos. Conservadores defendiam manter tradições, a influência da igreja e um governo mais centralizado. Liberais queriam reformas mais direitos civis, separação entre igreja e Estado e mudanças sociais. Mais tarde, no início do século XX, aconteceu a Revolução Mexicana entre 1910 até 1920, um dos eventos mais importantes da história do México. Esse movimento buscava combater grandes desigualdades sociais e trouxe mudanças importantes, como reformas agrárias, maior participação popular na política e novas leis trabalhistas. Outro marco importante foi a criação da Constituição Mexicana de 1917, que estabeleceu direitos sociais mais avançados para a época, como proteção aos trabalhadores, acesso à educação e limites ao poder das grandes propriedades de terra. Essas transformações ajudaram a mudar a estrutura política e social do México moderno, influenciando a forma como o país é organizado até hoje. Agora vamos falar um pouco da localização geográfica do México. O México está localizado na América do Norte, na parte sul desse continente, logo abaixo dos Estados Unidos. Por causa dessa posição no mapa, ele é considerado geograficamente parte da América do Norte. Mas, ao mesmo tempo, o México também faz parte da América Latina, no sentido cultural. Isso acontece porque o país foi colonizado pela Espanha e, por isso, a língua principal do país é o espanhol, que é um idioma derivado do latim, assim como o português, o italiano e o francês. Por causa dessa herança cultural e linguística, o México é incluído no grupo dos países latino-americanos. O país também faz fronteira com vários territórios importantes. Ao norte. Ok, aqui nós temos um sério problema. Eu não sei onde fica o norte, então não tem como eu botar a mãozinha nessa parte para saber onde fica o norte. Então, temos uma solução simples que precisamos fazer. Vamos pesquisar. Depois de algumas buscas extremamente inconclusivas,
nós não conseguimos chegar na resposta final, o que me faz começar a pensar que talvez o norte não seja nada mais do que a invenção do governo para vender bússolas e mapas. Mas não podemos desistir aí. Nós precisamos saber onde fica o norte para a edição desse vídeo. Afinal, esse vídeo já está ficando muito atrasado e o prazo está cada vez mais curto e eu preciso dele pronto para domingo. Então, vamos continuar as nossas pesquisas. Ao norte, ele faz fronteira com os Estados Unidos, uma das maiores economias do mundo. Já ao sul, o México faz fronteira com Guatemala e Belize, países da região da América Central. Além disso, o México possui uma posição geográfica estratégica porque tem acesso a 2 grandes corpos de água, o Oceano Pacífico no lado oeste do país e o Golfo do México no lado leste. Esse acesso ao mar é muito importante porque facilita o comércio internacional, influencia o clima de várias regiões do país e também ajuda no desenvolvimento do turismo, já que o México possui diversas praias muito famosas. Por causa dessa localização entre a América do Norte, América Central e dos grandes oceanos, o México acaba sendo um país com grande importância geográfica, econômica e cultural na região. O clima do México também é um fator que influencia bastante o território do país. O México possui vários tipos de clima, principalmente porque é um país muito grande e com muitas diferenças de altitude. No norte do país, por exemplo, predomina um clima desértico e seco, com temperaturas muito altas durante o dia e pouca chuva ao longo do ano. Já no sul do México, o clima tende a ser mais tropical, com temperaturas altas e maior presença de chuvas, além de vegetação mais densa. Também existem regiões com clima de montanha, principalmente nas áreas mais altas do território, onde as temperaturas podem ser bem mais baixas. Uma curiosidade interessante é que o México também possui grandes cadeias de montanhas e até vulcões ativos, algo que faz parte da geografia do país, mesmo que isso não apareça muito no filme. Um exemplo famoso é o Pico de Orizaba, que é o ponto mais alto do México e também um dos vulcões mais altos da América do Norte. Então, mesmo que viva a vida é uma festa, mostre mais a parte cultural do país, o território mexicano também é muito diverso quando falamos de clima. Agora falando um pouco da economia do México, que também é bastante importante na região. O México possui uma das maiores economias da América Latina, ficando geralmente entre as 15 e 20 maiores economias em PIB. A economia mexicana é bem diversificada, com 3 setores principais. O primeiro é a indústria, que é muito forte no país. O México produz carros, eletrônicos e vários produtos que são exportados principalmente para os Estados Unidos. O segundo setor importante é a agricultura. O país produz vários alimentos tradicionais, como milho, abacate e outros produtos agrícolas muito consumidos tanto no México quanto no exterior. Outro recurso importante é o petróleo, que também faz parte da economia mexicana há bastante tempo. E claro, não dá para falar da economia do México sem falar do turismo. Milhões de pessoas visitam o país todos os anos por causa das praias, da cultura mexicana e também das antigas ruínas das civilizações maias e astecas. Um dos destinos turísticos mais famosos é a cidade de Cancún, conhecida mundialmente por suas praias e resorts. Como vimos no filme, uma parte importante da economia mexicana também está ligada ao turismo cultural. No próprio filme, vemos isso acontecer quando Miguel vai até o mausoléu de Ernesto de la Cruz. No local existem guardas, visitantes e várias pessoas indo conhecer o lugar. Isso representa algo que acontece bastante na vida real. Muitos turistas visitam locais históricos, monumentos, cemitérios famosos e memoriais ligados a figuras importantes da cultura e da história do país. No México, esse tipo de turismo é muito comum, principalmente em períodos como o Dia de los Muertos, quando muitas pessoas visitam túmulos de familiares, levam flores, comida e montam as famosas oferendas. Esse tipo de tradição cultural acaba também movimentando a economia, com turismo, comércio local, festas tradicionais e eventos culturais. Assim, o filme acaba mostrando não só a cultura mexicana, mas também como algumas dessas tradições que podem influenciar até a economia do país. Por causa dessa mistura de indústria, agricultura e turismo, o México acabou se tornando uma das economias mais importantes de toda a região. Eu continuei as buscas. A cada passo que eu dou, eu sei que eu me aproximo da verdade. Porém, eu sinto que eu estou sendo observado. É como se cada lugar que eu fosse estivesse alguém me olhando.
alguém observando. Eu estou perto. Eu sei que eu estou. Durante a minha jornada eu encontrei algo estranho. Uma escrita rúnica muito antiga. Eu ainda não consigo entender completamente. Eu ainda estou aprendendo a ler esses símbolos, esses hieróglifos. Mas uma parte eu consegui decifrar. Para encontrar o norte, busque o oráculo. O oráculo. Então é real. O norte existe. E eu estou perto. Cada vez mais eu sei que eu vou encontrar o norte. Eu vou achar. Agora que a gente já contextualizou tudo o que era necessário, vamos olhar mais a fundo para a cultura mexicana, que é onde o filme realmente brilha. Logo de início, já temos uma das coisas mais marcantes do filme, o Dante. Esse cachorrinho aparentemente estranho, sem pelo, língua sempre de fora e com zero noção de perigo. Na verdade, tem inspiração em um animal muito importante na cultura mexicana, que se chama Xolói. Xolói. Editor, coloca aí na tela aí. Xoloitzcuintli. É uma raça de cachorro considerada sagrada por antigas civilizações. No filme, tanto o Dante quanto a Pepita representam os alebrijes, criaturas espirituais que funcionam como guias. Na tradição mexicana, esses guias espirituais ajudam a proteger ou orientar as almas. Aqui na animação, eles foram representados de uma forma bem estilizada, super coloridos, cheio de formas místicas e com um visual bem mágico. E claro, não dá para falar desse filme sem falar da música. A música está presente no começo ao fim da história. Ela representa memória, identidade e emoção. No filme, a música tem quase um poder mágico. Ela traz lembranças de volta, conecta as gerações e até muda o destino dos personagens. E vamos ser sinceros, no final do filme, ela também tem o poder de fazer muita gente chorar, como fez eu também chorar também. Outro elemento extremamente importante mostrado na história é o Dia de los Mortos, ou seja, Dia dos Mortos, que é basicamente o coração cultural do filme. A celebração tradicional acontece entre os dias 31 de outubro e dia 2 de novembro, quando as famílias mexicanas montam oferendas com fotos, comidas, flores e objetos importantes das pessoas que já morreram. A ideia é simples e bonita: manter viva a memória de quem já se foi. Segundo a tradição, durante esse período, os espíritos podem voltar para visitar seus familiares. No filme, isso foi representado de forma bem visual, com a famosa ponte de pétalas laranjas, feitas da flor cempasúquio. Bicho, que nome é esse? Cempasúquio. Que supostamente ajuda a guiar os espíritos até o mundo dos vivos. Agora, na vida real, ninguém nunca confirmou um morto realmente voltando para casa. Ainda bem, porque se eu visse essa cena. Mas mesmo assim, é uma tradição muito bonita e importante para a cultura mexicana. E Viva, a Vida é uma Festa consegue adaptar tudo isso com muita sensibilidade, desde as tradições culturais até temas mais profundos, como a família, memória, legado e pressão familiar. Tudo isso com visuais incrivelmente lindos e uma animação fantástica e uma história muito emocionante. Então, se você tá procurando alguma coisa para assistir em uma tarde, eu recomendo assistir esse filme. Para mim, ele facilmente fica com a nota 9. Bom, a gente se vê em um próximo vídeo e até a próxima. Depois de tanto tempo, depois de atravessar terras que eu nunca imaginei pisar, desertos pareciam não ter fim. Florestas onde cada caminho não me levava a lugar nenhum. Cidades gigantes e vilarejos esquecidos. Eu caminhei, eu corri, eu me perdi. Eu segui mapas antigos, segui mapas novos. Eu segui até mapas que nem faziam sentido. Eu vi o velho mundo, eu vi o novo mundo. Lugares onde tudo apontava para frente. E outros onde tudo parecia me puxar para trás. Eu segui o leste, me perdi no oeste. Desci para o sul até onde eu achava que era o fim. Mas mesmo assim, eu nunca encontrei o norte. Comecei a duvidar.
Será que o norte realmente existia? Ou era só mais uma mentira inventada pelos mapas? Mas então, quando tudo parecia perdido, quando eu já não sabia mais em que direção seguir, eu encontrei o oráculo de todo o conhecimento. Assim que eu encontrei o oráculo, eu perguntei pra ele com tudo que eu podia. E ele, com sua sabedoria infinita e todo o conhecimento existente, me respondeu. Então, eu não podia acreditar que era tão simples. Então eu olhei para o passado. Eu olhei cada mapa que eu fui, cada direção que eu segui. O sul, o leste, o oeste, pra esquerda, pra direita, pra baixo, até as setas do meu teclado. Não era possível que estava lá o tempo. Quando finalmente parei pra refletir, o